Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar esse vídeo resumindo o romantismo no Brasil. A primeira, segunda e a terceira geração na poesia. E depois, no final do vídeo, eu falo sobre a prosa, tá? E os principais autores. Primeiro, o que era o romantismo mesmo, né? O romantismo é aquela escola literária que sucede o arcadismo. Ele surge num momento de insatisfação econômica, política e social, não só no Brasil, mas no mundo todo. O romantismo no Brasil, ele tem um marco inicial com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. E tem o seu declínio com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1881, quando Machado de Assis inaugura a próxima escola literária, que é o realismo. Vamos ver o contexto histórico, o que acontecia no Brasil e no mundo durante o romantismo? O contexto histórico mundial, o triunfo da filosofia burguesa, a ascensão da burguesia, o aperfeiçoamento da imprensa, né? A Revolução Francesa e tantas outras revoltas. No Brasil, a chegada da família real, os seus desdobramentos, a independência nossa em 1822, o primeiro reinado, as regências, Guerra do Paraguai, o abolicionismo, né, projeto de formação de uma identidade nacional própria brasileira, dentre outras coisas. Temos a primeira geração, que é chamada de nacionalista, valorizar o Brasil, ou indianista, o nosso herói brasileiro, que é o índio. Gonçalves de Magalhães, a sua importância advém do fato dele ter sido o introdutor do romantismo no Brasil. Apesar dele ser o introdutor, o pioneiro, ele não é o mais importante da primeira geração, tá? Foi responsável para tentar fazer isso, mas ele não conseguiu, né, valorizar essa poesia nacional. Quem ficou com as glórias foi Gonçalves Dias, que fez uma poesia épica e lírica, e hoje ele é o principal nome da primeira geração romântica. Ele busca captar a sensibilidade e os sentimentos de nosso povo, criou uma poesia voltada para o índio, para a natureza brasileira, né? Quem nunca ouviu falar na Canção do Exílio, né? E tantos outros poemas sobre o índio que Gonçalves Dias valorizou. Aí nós vamos para a segunda geração, chamada ultrarromântica ou o mal do século. A característica principal delas, melancolia, tristeza, depressão, satanismo, a obscuridade, né? Além, né, do culto à morte, né? O pessimismo, esse amor idealizado, aquele amor exagerado, aquela subjetividade, a melancolia presente nos autores da segunda fase. E esses autores foram influenciados por uma pessoa, que era Lord Byron, que ele faz parte da segunda geração, né, da poesia de Portugal, que inspirou muitos autores portugueses também. Lord Byron, ele foi um inglês devasso e enlouquecido. Para os românticos, a morte possuía outro significado. Era o mesmo que liberdade, porque para esses autores, morrer era deixar de sofrer, deixar esse sentimento de sofrimento, de melancolia para lá. Aí eu enumerei as características gerais do ultrarromantismo para vocês aí, tá? A liberdade criadora, o tédio, a fuga da realidade para uma realidade dos sonhos, da fantasia, que a gente chama de escapismo. A desilusão, a idealização da mulher, né, o gosto pelo noturno, a morte como solução, né, para todos os sofrimentos que aquele autor passa em seu poema, sarcasmo, ironia. E agora eu vou apresentar para vocês 3 autores que tinham muitas dessas características. O primeiro vai ser Álvares de Azevedo. Ele é o autor que engloba todas essas características da segunda geração. É o autor que mais se aproxima dessas características, né? Ele morreu cedo, vítima de tuberculose, porque ele vivia muito esse noturno, em bares, né? Essas festas regradas a bebidas, e essa melancolia tomando conta dele, né? Então, ele é o grande símbolo da segunda fase.
Aí Casimiro de Abreu, ele já era mais suave. A sua poesia já tinha uma sutileza, uma simplicidade, né? Ele já é mais ameno, ele tem essa melancolia presente, mas ele é mais saudosista, ele fala com saudade da sua infância, né? Então, ele tem alguma característica macabra? Tem, mas se você for ler as poesias dele, é um pouquinho mais suave, tá? Não totalmente igual o outro autor que nós acabamos de falar. E aí também tem o Fagundes Varela. São os três são mais importantes da segunda fase, né? Que ele possui uma característica muito famosa, que é o pandeirismo. O que é isso aí? Que vemos Deus nas coisas. Tudo que ele fala é relacionado à tristeza, né? A melancolia. Ele é a melancolia em forma de pessoa. Então aí a gente vê, né, três autores que representam a segunda fase do romantismo. Aí a terceira geração é chamada de condorerismo. Por quê? Porque se associa ao condor. Porque assim como a ave, né, de voo alto e solitário, os poetas condoreiros tinham a intenção de orientar os homens comuns para os caminhos da justiça e da liberdade. Os poetas dessa terceira geração romântica, eles defendiam o fim da escravidão, eles defendiam a liberdade e a justiça para uma sociedade tão sofrida. Então, os condoreiros, eles praticaram um nacionalismo de ordem diversa, pois eles não exaltavam as maravilhas da pátria, mas eles reivindicavam liberdade, igualdade das condições sociais e independência política. Defendiam, enfim, a formação de uma consciência nacional. O tom lírico deles não se limitava a cantar amores impossíveis ou aquelas desgraças amorosas, porque se expandia. Eles precisavam expressar as paixões pelas causas sociopolíticas. Um dos principais aí que defendia essa liberdade, esse fim da escravidão, foi Castro Alves. Vocês vão ver muito esse nome. Ele escreveu o Navio Negreiro, uma das suas obras principais. A poesia dele ia para dois lados: a social, que eram essas causas liberais e humanitárias, e a sua poesia lírica, que falava sobre a natureza, sobre o amor sensual, mas era um autor que defendia a liberdade e o fim da escravidão. Aí vamos falar um pouquinho da prosa, tá? É concomitante, é junto aí, mas a gente separa os livros que são importantes, né? Para estudar, que caem no vestibulares. Então eu tenho as características lá: a busca da identidade nacional. O romance era publicado em folhetins, né? Sempre publicado um a cada semana. Sentimentalismo, oposição aos valores sociais, né? Aquele sentimentalismo. Essas são algumas características da prosa. A prosa, ela está dividida em 4 categorias, tá? A prosa social urbana, que ela é aquela ambientada dentro das cidades. A histórica, que conta fatos históricos, coisas lendárias, né, situadas em seu tempo e espaço reais. A indianista, que também é um pouquinho da histórica, mas ela tem como protagonista o índio, tá? E a prosa regionalista. O que é essa regionalista? Ele tem a necessidade de valorizar a cultura de todos os espaços do Brasil. Rio Grande do Sul, Norte. E aí, a indianista. Ainda na perspectiva de valorização de nossas origens, surge o romance indianista, tendo encontrado sua melhor realização em José de Alencar, que valorizava o índio, exaltando o índio nobre, o índio valente. E eu tenho 3 obras aí: o Birajara, Iracema e o Guarani. É bom vocês darem uma olhada, porque cai em vestibular essas 3 obras do José de Alencar, tá bom? E aí, passando para o romance urbano. É aquele que desenvolve um tema ligado à vida social, principalmente no Rio de Janeiro. A variedade dos tipos humanos, os problemas sociais e morais decorrentes do desenvolvimento da cidade. Tudo serviu de fonte para esses romancistas, sabe? Romancistas. Eles falavam sobre a corte do Rio de Janeiro. E aí eu tenho José de Alencar, também faz parte desse aqui. Eu tenho Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu o Moreninha, que é o que dá início à segunda fase aí do romantismo. Tenho outros autores, tá? Que é bom vocês darem uma olhada.
o romance histórico, que foi um dos principais meios encontrados pelos românticos para a reinterpretação nacionalista de fatos, de personagens que fizeram parte da nossa história, numa revalorização e idealização do nosso passado. Quais são os autores mais importantes? Olha o José de Alencar de novo, Bernardo Guimarães e alguns outros que é bom vocês anotarem esses autores, porque muitos são cobrados em vestibulares, tá? E aí, por fim, vem o romance sertanejo ou regionalista, que é a atração pelo pitoresco, o desejo de explorar e investigar o Brasil, lá no interiorzão mesmo, fizeram o autor romântico se interessar pela vida, pelos hábitos das populações que viviam distantes, né, das cidades. Abriam-se assim, para o romantismo, o campo fecundo do romance sertanejo, que até hoje continua a fornecer matéria-prima para a nossa literatura. E aí, quem que nós temos? José de Alencar de novo, Bernardo Guimarães,